Estamos de volta, o segundo bloco do programa Meio de Campo dessa segunda-feira. Vamos passar aqui os resultados dessa rodada do quadrangular da Série A3, começando pelo outro jogo do nosso grupo. Foi o Grêmio Osasco, derrotado pela Internacional de Limeira, 1-0. Aliás, um gol que aconteceu bem no finalzinho do jogo da Inter de Limeira, deu a vitória ao time da Inter, que segue respirando com chance de classificação. 5-1 Juventus e Votuporanguense. O Barretos, outra goleada que teve também nessa rodada, 5-2 no Primavera de Indaiatuba. E o Atibaia e o Taubaté, jogo que a vitória já classificava também o Taubaté para a Série A2, ficou no empate 0-0. Tem aqui a classificação, passar rapidamente também, começar pelo grupo da Votuporanguense. O Juventus, no momento, lidera com 7 pontos. Tem melhor campanha que a Votuporanguense, está na segunda colocação também com 7 pontos, mas o critério de desempate da Juventus. A Inter de Limeira foi para a terceira colocação com 5 pontos e o Grêmio Osasco deu adeus, vai cumprir tabela aí com apenas 2 pontos. No outro grupo, o Taubaté lidera com 8 pontos, tem o Barretos na segunda colocação com 7, a Atibaia com 3 e o Primavera com 2. Esse outro grupo não deve ter muita surpresa mesmo não. A gente vê que a Atibaia e o Barretos estão despontando e provavelmente são esses os times que vão para a Série A2 desse grupo e eu arriscaria no Atibaia para fazer a final do campeonato. Agora, no grupo da Votuporanguense, a gente estava conversando aqui que o negócio fica tudo dependendo dessa rodada de quarta-feira. Tem uma possibilidade que mesmo que a Votuporanguense ganhando o jogo pode ficar pode perder o acesso. Essa possibilidade é a seguinte, a Votuporanguense ganha do Grêmio Osasco na quarta-feira e no jogo Juventus e Inter de Limeira, a Inter ganha do Juventus. Hoje o Juventus está com 7 pontos e a Inter está com 5 pontos. Se a Inter ganhar do Juventus na quarta-feira, vai a 8 pontos e joga contra a Votuporanguense na última rodada. Vamos imaginar então que a Votuporanguense vai a 10, nessa rodada agora a Votuporanguense vai a 10, a Inter de Limeira vai a 8 e o Juventus fica com 7. Na última rodada, se a Inter ganhar da Votuporanguense dentro do Plínio Marim, a Inter vai a 11 pontos e a Votuporanguense fica com 10. E o Juventus, se ganhar do Grêmio Osasco, vai a 10 também. Então fica no critério de desempate ali, que a gente sabe que o Juventus tem maior número de vitórias, maior saldo, o Juventus ganha no critério de desempate, tanto é que está ganhando, está liderando o campeonato, o grupo aqui, nesses critérios, está com o mesmo número de pontos da Votuporanguense, mas está na liderança. Então, gente, tudo depende de quarta-feira, né, Betão? Essa é uma coisa que eu pensei hoje pela manhã, fiz os cálculos aqui e pode acontecer. Você sabe que bola é imprevisível, mas eu creio que o pessoal está focado e vai trazer essa vitória e, se Deus quiser, vamos classificar. Betão, como é que foi? Você conversou com o Marcelo depois do jogo? Teve alguma ligação? Como é que foi? O que ele falou? Não, ele ligou para mim, falei para ele preparar, dei uma orientação. Nessa hora você tem que saber levantar o astral do pessoal. E isso, modéstia à parte, ele sabe fazer bem. Eu acho que a Votuporanguense tem que ficar com moral elevada sim. Foi goleado, mas quem não foi goleado? Barcelona foi goleado, a seleção brasileira levou 7-1. Então. E nesse jogo poderia ficar até 10-1. O importante é que a Votuporanguense só depende dela para conseguir o acesso e está muito perto. Eu acho que, apesar dessa combinação de resultados que a gente está falando aqui, eu acho que dificilmente o Juventus perde o jogo para a Inter de Limeira. Tá, eu acho que se esse jogo ficar empatado, pelo que a bola que a gente vê que o Juventus está jogando, eu acho que sou mais Juventus dessa partida, mesmo sendo em Limeira, porque eu assisti o jogo também no sábado da Inter de Limeira com o Osasco. Foi um joguinho difícil, viu? Foi meio difícil de assistir ali, o jogo meio amarrado. Você assistiu, Haroldo? Não, jogo não. Assisti um pedaço. Então, a Votuporanguense chegou onde chegou por méritos e eu acho que não é hora de pessimismo não, é hora de todo mundo apoiar o time, concorda, Haroldo? Eu concordo, porque realmente faltam 2 jogos. Isso aí é questão de conscientizar todos os jogadores, pessoal, vão se unir, agora é hora de se unir, não tem como não subir. As condições, eu lembro que quando nós subimos no Mojimirim, eu estava no Mojimirim, a gente sempre reunia o plantel, juntamente com o João Magogo, o Vadão, que era o nosso treinador e o preparador físico, se nós ganharmos todos os jogos dentro de casa,
e beliscar um pontinho fora, nós estamos dentro. Então o Votuporanguense fez isso, foi feliz, jogou muito bem os jogos aqui. Eu acho que tem tudo, não tem como não subir, né? Ô Betão, como recuperar a gente sabe que o Marcelo Henrique, a gente conversa, convive com ele no dia a dia, ele é uma pessoa que tem uma visão mais ampla das coisas, não está vendo essa derrota, está vendo toda uma campanha, está vendo todo um trabalho. Mas como que deve ser a conversa no vestiário com os jogadores depois de um... Porque ninguém gosta de perder, de goleada, menos ainda. Você tem que ter um jogo de cintura para um sente mais, outro sente menos. Mas isso aí não tem problema não, o pessoal está incumbido de subir e não vai ter problema não. São todos já jogadores, a maioria jogador rodado, já trabalharam com bons técnicos também, já houve esse problema igual está acontecendo aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. O que você tem a falar desse time do Juventus, Betão? Time com bastante volume de jogo, né? Chegou várias vezes perto de fazer gol na Votuporanguense, né? A maioria dos jogadores todos experimentados. Inclusive tem um guarda-zagueiro, até aquele que foi expulso aqui, tem um tio que mora aqui, que é o Salum, aposentado do Banespa. Ele falou pra mim que já tem time grande atrás desse menino. Ele não jogou aqui contra nós, foi expulso, aquele que foi expulso. E o time do Juventus é um time qualificado, jogador tudo experiente, perto da capital. Você vê o Gil com 30 e tantos anos, dando o maior trabalho pro pessoal. E voltando a falar sobre o nosso jogo, na minha opinião, eu acho que nós demos... Aqui, nós pegamos mais, encostamos mais. Lá sempre tinha um deles solto. E até apertado um pouco mais a marcação, né? Marcação mais em cima, dando muito espaço para o cara dominar, virar. Não pode, num jogo desse aí não pode. Quando dominar, você já tem que erguer. Eu acho que faltou isso aí, mas o decorrer da partida é duro. A gente estando de fora é fácil, mas lá dentro que é o problema. O Haroldo, você como ex-lateral esquerdo, você acha que faltou também um pouquinho ali? Porque eu acho que lateral esquerdo na tua época não era tão ala não, tinha que segurar aqueles ponta direito liso, né? Porque nós tínhamos no Mogi Mirim, eu lembro muito bem, a gente tinha coisa que eu tinha muita liberdade para atacar, para avançar mesmo. Então a gente tinha isso é treinamento, treinava bastante. Então eu subia. Quando eu não voltava sempre pela lateral, voltava sempre para o meio e o meia cobria já, né? A minha lateral, entendeu? Mas eu acho assim, não tirando os méritos da Votuporanguense, tem um time muito bom, muito qualificado, porém o Juventus jogou muita bola também, sabe? Eu gostei muito do toque deles, eles viravam muito o jogo, isso daí dificulta mesmo a marcação. Estava aqui, de repente, jogadores habilidosos, viravam o jogo e tal, eles estavam muito bem. Então é um time qualificado também. Devemos não questionar essa questão, que foi um jogo onde eles tiveram muito domínio dessa questão da bola. Eles estavam muito com a bola mais no pé do que o jogador da Votuporanguense. Entendeu? Então eu acho que houve, principalmente depois do gol de empate, que houve aquele probleminha lá, que eles ficaram chateados. Então, quer dizer, tira o foco do 1-0 que estava jogando tranquilo. A partir daquele gol, o Juventus começou a dominar mais, realmente, principalmente no segundo tempo, onde eles tocaram muita bola e saíram os gols, né? E um time, como o Betão falou, com jogadores bastante rodados, jogadores, Adiel, se não me engano, do Santos. Jogou no Santos, Japão. O próprio Gil, que não jogou aqui no Plírio Marim, mas jogou lá na Rua Javari, quase fez um golaço até, né? Que número 7, muito bom jogador. Eu esqueço bom. o nome dele, aquele 7. Natan. Muito bom jogador. Essa derrota, acho que é consenso de quase todo mundo, foram 3 fatores. A arbitragem teve uma colaboração decisiva. Foi. Falha da defesa da Votuporanguense, principalmente na bola aérea, foi treinado, foi falado, mas acabou não concretizando. E o bom time do Juventus, né? Qualificado. A gente está encerrando já o segundo bloco, já a gente vai começar a falar de Campeonato Brasileiro, e essas duas figuras aqui vão contar um pouquinho das histórias que eles têm aqui sobre o futebol, essa vida deles junto com o futebol de Votuporanga e Brasil afora aí. A gente volta já já.